No episódio de hoje, nós vamos falar sobre sucesso, mas nós vamos falar sobre sucesso de uma perspectiva mais ampla, tá? Porque a maioria das pessoas encara o sucesso como sendo apenas o acúmulo de bens materiais, como sendo o acúmulo do dinheiro, o acúmulo de recursos financeiros. Mas o sucesso é muito mais do que isso. O sucesso ele extrapola os números financeiros ou os números presentes no extrato bancário, tá? O sucesso de verdade ele abrange todas as áreas da vida do indivíduo. Então a pessoa que realmente ela é bem-sucedida, ela tem muito mais do que números para mostrar. Ela tem uma vida emocional que é extremamente equilibrada, uma vida emocional que é bem significada. Ela realmente sabe como se comportar e aproveitando os altos e baixos das emoções que ela vive. Sabe, inclusive, como utilizar as emoções presentes. Porque uma pessoa que tem uma alta inteligência emocional não é a pessoa que nunca fica nervosa. É a pessoa que, na verdade, sabe quando utilizar o nervosismo. É uma pessoa que sabe exatamente o momento de quando demonstrar raiva e na intensidade certa e pelo motivo correto e direcionado para o alvo certo. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional bem desenvolvida não é alguém que passa a ser submisso a tudo e a todos, aceitando qualquer tipo de coisa. Não. Uma pessoa que tem inteligência emocional é alguém que realmente vai agir da forma que deve agir, no momento certo, com a intensidade certa, ainda que seja com a emoção da raiva. Inclusive, a raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Todos os seres humanos possuem a emoção raiva. Uma pessoa que tem essa inteligência então emocional bem desenvolvida, ela vai saber utilizar, por exemplo, a tristeza. Vai saber utilizar a tristeza no momento certo, vivenciar na intensidade correta. Por exemplo, em um momento de luto. O luto, ele é uma parte da vida humana que realmente deve ser vivenciado, tá? O luto legítimo. E luto não é apenas quando envolve a morte de alguém, a perda de um ente querido. O luto também está presente, por exemplo, na perda de um negócio. Então, um empreendedor, um empresário, uma pessoa que empreende, que chegou a montar o próprio negócio e realmente se dedicou a esse negócio aí com força, com inteligência, com emoção, com suor, com lágrimas, e dali teve muitas alegrias também, mas que viu esse negócio, por exemplo, se fechando, né? Um negócio que foi à falência, que não conseguiu resgatar esse negócio. Essa perda desse negócio, essa, entre aspas, essa morte da empresa, é um momento de luto também, que deve inclusive ser sim vivenciado, deve ser sim sentido, mas também deve ser ressignificado. Então, não é inteligente do ponto de vista emocional não viver a emoção daquele momento, não viver, neste exemplo, a emoção do luto. A inteligência emocional é sim viver essa emoção, mas pelo período adequado de tempo. Não é saudável também guardar essa emoção por muito tempo. Um luto legítimo, um luto verdadeiro, e pode chegar a 40 dias, 49 dias, um luto legítimo, tá? Um luto verdadeiro. Mas não se deve levar um luto, por exemplo, por um ano, por 2, por 10 anos. Quantas milhares, se não milhões de pessoas perderam um ente querido, perderam um cônjuge nos primeiros anos do casamento, mas por não conseguirem vencer aquela dor da separação, a dor daquela perda, permanecem em luto durante décadas. E é um sentimento que se arrasta e a pessoa não consegue se ver livre dela. O que falta? Falta desenvolver de fato a inteligência emocional necessária para entender que o momento do luto também tem um momento de chegar ao fim, tem uma hora em que o luto finda, tem uma hora em que a tristeza tem que terminar. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, tá? Existe um tempo para tudo, tempo de nascer,
existe o tempo de morrer, o tempo de chorar, mas também existe o tempo de se alegrar. Então, a pessoa de sucesso é alguém que sabe identificar o tempo, os tempos determinados, os tempos que estão sendo vivenciados, os tempos que passaram, os tempos que estão para chegar. Uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, ela consegue identificar qual é o melhor momento para se comportar. E além da inteligência emocional, ela também vai desenvolver uma inteligência comportamental. Ou seja, de acordo com o que o ambiente está pedindo, ela também vai se comportar e vai se posicionar. Não apenas em acordo ou em harmonia com esse ambiente, mas em harmonia com quem de fato ela é, com quem de fato ela manifesta e tem que manifestar que é. Porque há posições que você simplesmente vai discordar das outras pessoas ou vai discordar do ambiente. E você precisa também se manifestar nesse desacordo, se manifestar desta forma. Isso é inteligência emocional. Certa vez, Jesus Cristo, ele estava entrando, né, no templo e ele viu que tinha ali muitos vendedores, negociantes no pátio do templo, ou seja, dentro realmente já do templo ali, e eles estavam vendendo, barganhando, estavam também enganando as pessoas por meio dos negócios fraudulentos que eles faziam. E aquilo deixou Jesus muito irado, e com o acesso que ele teve ali, com tanta raiva que ele teve, ele pegou um chicote, um azorrague, né, e começou a chicotear os cambistas, ou seja, os vendedores, os negociantes, e virou as mesas deles e soltou os animais que estavam sendo vendidos, jogou o dinheiro pelo chão. Ou seja, Jesus demonstrou o sentimento dele de raiva, de fúria, numa intensidade super alta, mas adequada para aquele momento, para aquela ocasião. Ele não demonstra essa mesma atitude, esse comportamento uma outra vez. Tá? Na história, ele demonstra em um ponto específico da história. Isso é sucesso. Sucesso é saber como agir, independente de como o outro vai reagir ou pensar de mim. Entende? Sucesso é saber se posicionar da forma correta, na intensidade certa, no momento certo. Mas sucesso vem também de saber relacionar-se com as outras pessoas. Então, uma pessoa que tem sucesso e tem um bom desenvolvimento emocional, ela não apenas transmite a raiva que tem na intensidade certa, mas ela também sabe como se calar no momento correto. Em outro dia, Jesus chegou a dizer: olha, se alguém te bater de um lado da face, vira o outro lado também. Quer dizer, dá o outro lado também para ser batido. Se alguém pecar contra você, no mesmo dia, perdoa essa pessoa várias vezes, inúmeras vezes. E Pedro perguntou: quantas vezes eu devo perdoar? Será que eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus responde: não! Você deve perdoar 70, elevado à 7ª potência. Você deve perdoar milhares de vezes, se for necessário, naquele mesmo dia, uma mesma pessoa. Isso é ter sucesso. Ter sucesso é ter a coragem de repartir o pão com outra pessoa, um necessitado, ainda que o que você tenha seja apenas um pão. Sucesso é ter coragem de repartir a roupa. Se você tiver 2 peças de roupa, e dar uma e ficar com a outra. Isso é sucesso. Sucesso vai muito além de ter troféus monetários. Sucesso tem a ver com quem de fato você se tornou para que você pudesse alcançar o sucesso.